Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Futuros e futuras policiais penais federais, futuros e futuras servidores públicos do Departamento Penitenciário Nacional. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, é com enorme satisfação que estamos juntos novamente aqui no meu canal do YouTube para estudarmos para o concurso do DEPEN. Galera, antes de falar qual o tópico da aula de hoje, eu quero deixar uma mensagem para você. Não deixe que esse adiamento da prova do DEPEN atrapalhe os seus estudos. Não deixe que esse adiamento afaste você da sua futura aprovação. Continue estudando focado, continue se preparando, porque você será um dos aprovados, você será uma das aprovadas. Beleza? Então não deixe de forma nenhuma que esse adiamento o afaste da realização dos seus sonhos. Beleza? Galera, tema da nossa aula de hoje, galera, é o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023. Esse é o tema da nossa aula. Já adianto para você que essa é uma norma, que é uma norma extensa, é um plano grande, ele tem mais de 100 páginas. É um plano que não é fácil de estudar, porque ele foge um pouco daquilo que a gente é acostumado a estudar em legislação, com artigo, parágrafo, inciso e a linha, ele não tem isso. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária hoje, que nós veremos, será referente a uma parte introdutória, para que você compreenda qual a finalidade da edição desse plano e também aí que você saiba verificar suas principais características, beleza? Os slides que eu utilizo na aula de hoje, galera, eles estão disponíveis aí no link da descrição do vídeo, é só clicar e baixar o material, é totalmente gratuito. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar através dos meus canais aí, pelo meu Instagram, pelo meu e-mail ou através dos comentários aí do vídeo. Beleza? Então vamos nessa, iniciar a nossa aula de hoje. Então galera, legislação DEPEN, Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é o nosso tema da aula de hoje. Meu Instagram tá aí na tela, professor Vinícius Ferreira. Galera, frequentemente eu posto dicas lá no meu Instagram para concursos públicos, principalmente para o concurso do DEPEN. E tá aí na tela o meu e-mail, professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Galera, eu não poderia deixar de mencionar para você que o meu simulado 7, meu simulado de número 7 de legislação para o DEPEN já está disponível. E esse simulado 7, ele é de fundamental importância para a sua futura aprovação. Galera, esse simulado 7, ele aborda exatamente o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023. São 120 questões inéditas. 120 questões inéditas desse plano, galera. É um material totalmente exclusivo. Ninguém mais tem esse material. Esse simulado ele vai contribuir demais para o seu estudo do Plano Nacional, tendo em vista que você vai poder resolver as questões e depois corrigi-los, já que o simulado tem o gabarito, o fundamento legal, no caso do Plano Nacional, a página de onde foi tirada aquela questão, o fórum de dúvidas, tema de redação e a folha de redação para você praticar. Beleza, galera? Custa apenas R$10. Adquira pelo link que se encontra na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, galera, tiver algum problema, manda e-mail para mim que eu soluciono na hora. Beleza? E para você que vai adquirir aí o meu simulado do Plano Nacional, brinde exclusivo, galera. 120 questões inéditas da Lei 8.112 de 1990. Da parte da Lei 8.112, que é mais cobrada aí quando a gente fala de carreiras policiais, que é a parte referente ao regime disciplinar. Beleza, galera? Então, por favor, adquira o material, porque vai fazer grande diferença na sua futura aprovação. São 240 itens inéditos por apenas R$10. Beleza? Então vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Quem edita o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Quem edita o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária? A gente tem que saber essa informação porque ela consta expressamente no plano e pode ser cobrado na sua prova.
Galera, a resposta dessa questão aqui, ó, é o Conselho, deixa eu apagar aqui para escrever melhor, é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É esse conselho o responsável pela edição do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Galera, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é um órgão da execução penal, segundo a Lei de Execução Penal, beleza? Então é um dos principais órgãos aí quando a gente fala de execução penal no direito brasileiro, beleza? Isso aqui de acordo com a LEP. Então a gente já sabe quem edita o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Olha só a resposta dessa pergunta de uma forma mais esquematizada. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele é editado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um dos órgãos da execução penal. Galera, agora que a gente sabe quem edita o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vamos observar algumas das finalidades desse plano. Então segue aí, galera, finalidades do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária para esse quadriênio aqui, ó, para esse período 2020-2023. Galera, essas finalidades que eu estou apresentando para você é algumas finalidades que eu estou apontando. O Plano Nacional, ele não apresenta essas características e essas informações aqui são importantes, inclusive para você fazer uma prova discursiva. Galera, criminalidade no Brasil. A criminalidade, ela está alta ou ela está baixa? Alta ou baixa? Galera, com certeza a criminalidade no Brasil, ela é muito alta. Com relação ao sistema prisional no Brasil, a lotação dos presídios, a taxa de reincidência é alta? Muito alta, estão superlotados. Então é importante mencionar para você, galera, que a gente precisa melhorar os índices de criminalidade. E o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele tem essa função, essa finalidade, estabelecer diretrizes, fixar diretrizes com a finalidade de melhorar a segurança pública, para melhorar a segurança pública e o sistema prisional que está aqui inserido. É fornecer para a sociedade sensação de segurança. Então, apontando aqui algumas finalidades do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a gente vai entender que tem como finalidade a implementação de políticas de Estado no âmbito criminal e penitenciário, mediante informações, análises e deliberações para aperfeiçoamento das políticas públicas. Galera, aperfeiçoar políticas públicas, ela serve para que a gente tenha melhorias no sistema nacional de segurança pública. Hoje a segurança pública no Brasil ela é muito falada de forma geral, de forma conjunta, de forma nacional, e não como era feito no passado, onde a segurança pública era jogada uma no colo da outra. Então, por exemplo, aconteceu uma situação, não, isso é de competência do governo estadual, não, isso é de competência da União. Hoje não. Hoje a gente está estudando segurança pública no Brasil de uma forma mais geral. Isso significa que no futuro a gente possa conseguir obter aí êxito na melhoria aí do sistema de segurança pública nacional. Galera, padronização de procedimentos. Como assim padronização de procedimentos? A adoção de melhorias dentro do sistema de maneira geral. Por exemplo, quando a gente fala de polícia judiciária, padronização de técnicas de investigação, de apuração de infrações penais, em quais infrações penais a gente deve dar ênfase, qual infração penal que é mais importante de ser apurada no nosso ordenamento jurídico, padronização de procedimento nos institutos de polícia técnica, por exemplo, que é onde são realizados os exames periciais no nosso ordenamento jurídico.
O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem como aí finalidade estabelecer diretrizes. A gente vai observar na aula de hoje que esse plano ele conta com 5 diretrizes. Você pode entender essas 5 diretrizes como as 5 ideias mestras aí do Plano Nacional. É onde o Plano Nacional acha que tem que haver, por exemplo, modificações para que a gente tenha melhorias no sistema de segurança pública. Melhorias no sistema prisional, principalmente no que tange a questão do prender corretamente. Quando a gente fala na questão da superlotação, quando a gente fala na questão da reincidência na política pública de acompanhamento dos egressos do sistema prisional. Melhorias na segurança pública, galera. Melhorar os índices de segurança pública no país. Melhorar a prevenção de infrações penais. Melhorar especialmente a repressão de infrações penais, porque no Brasil se investiga muito pouco. Quebra da sensação de impunidade, galera. A sensação de impunidade é um dos principais males aí que a gente tem no nosso sistema criminal hoje. Esse é um dos principais males, aquela sensação do não vai dar nada para fulano. A gente acompanha isso com bastante frequência nas redes sociais. Hoje a gente tem muitas páginas policiais, páginas que acompanham crimes, e quando é postado algum crime, geral já vai lá e posta. Não vai dar nada, vai ficar preso 1 semana, 2 meses e assim sucessivamente. Então quebrar essa sensação de impunidade faz com que a gente tenha essas melhorias no sistema de segurança pública, garantindo a sensação de segurança para a população. Você pode apontar como uma 7ª finalidade aí do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Galera, a gente pode considerar o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, esse Plano Nacional ele constitui um valioso instrumento de planejamento e sistematização das futuras atividades e orientações do Conselho para o quadriênio. Que quadriênio é esse, professor? 2020, 2023. Nós estamos no primeiro ano aí de implementação do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária para o quadriênio 2020-2023. Então, galera, o plano é um instrumento, é uma ferramenta de planejamento e sistematização. Como assim planejamento? Há orientações, há proposições para fins de melhoria no sistema de segurança pública e no sistema prisional. Beleza, galera? Olha só. De quanto em quanto tempo o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária é editado? Galera, a gente está falando aqui de quadriênios. Quando a gente fala de quadriênios, a gente está falando de 4 anos. Então, o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele vale por 4 anos, ele é editado a cada 4 anos aí pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Beleza? Então, olha só. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária edita o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária a cada 4 anos. A cada 4 anos, esse documento, esse plano, ele é editado. Galera, pergunta importante aí na sua tela. Quais os focos do atual Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023? Galera, os focos desse plano, eles se encontram aí presentes nas seguintes infrações penais, galera. Criminalidade violenta. Observe que aqui a gente está falando de infrações penais de maneira genérica. O que é criminalidade violenta, galera? Qualquer crime, qualquer infração penal que tenha resultados violentos, como, por exemplo, o homicídio, como, por exemplo, os roubos, como, por exemplo, o estupro. São infrações penais violentas? Com certeza, são as principais aí e mais graves infrações penais que a gente tem no nosso ordenamento jurídico penal. Então, a criminalidade violenta é um dos focos ali do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Você vai observar
que no decorrer do seu estudo do Plano Nacional, eles orientam que seja dado ênfase na apuração dessas infrações penais, da criminalidade violenta. Também é foco do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária desse quadriênio que a gente está, a corrupção. Corrupção aí de agentes estatais é um dos focos do Plano Nacional, e também o crime organizado. O crime organizado ou as organizações criminosas é um dos focos aí do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Galera, crime organizado, responsável aí pelos grandes males que a gente tem na segurança pública do país, tem como finalidade ser combatida aí, segundo o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com algumas orientações e sugestões de melhorias na apuração de infrações penais relacionadas ao crime organizado, a condutas que podem ser praticadas referentes aos crimes de lavagem de dinheiro, por exemplo. Porque a lavagem de dinheiro é a principal ferramenta que o crime organizado tem para angariar recursos para a prática de atividades criminosas. Beleza? Então, o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária ele tem como foco a tríade criminalidade violenta, corrupção e crime organizado, a partir de 5 diretrizes. Anota aí no seu material. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele conta com 5 diretrizes. São 5 diretrizes, galera. Beleza? Quais são essas diretrizes? Quais são as diretrizes do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Essa é uma das perguntas mais importantes com relação a esse plano, e essa necessariamente você tem que saber. Galera, a minha aposta para a redação do DEPEN é justamente esse Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Conhecer as suas diretrizes é fundamental para a sua prova. Galera, olha só, vem comigo. São diretrizes do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023. Diretrizes e medidas anteriores ao crime. Diretrizes e medidas anteriores ao crime. Palavra-chave, galera, é a prevenção. Galera, quando a gente fala de condutas referentes à segurança pública que são anteriores ao crime, a gente está falando de atividades que são preventivas. Atividades que são voltadas para evitar que o crime aconteça. Então, evitando que o crime aconteça, a gente vai ter melhorias no sistema de segurança pública. Segunda diretriz é diretrizes e medidas logo após o crime e investigação eficiente nos inquéritos. Palavra-chave aí, galera, é a repressão e a investigação. Essas são as palavras-chave da segunda diretriz. Galera, depois que os crimes acontecem, a gente tem aí, via de regra, a atuação das polícias judiciárias. Quem são as polícias judiciárias? É as polícias civis dos estados e também a Polícia Federal. Essas são as polícias judiciárias do nosso ordenamento jurídico. Galera, a ideia do Plano Nacional é que essa apuração ela seja eficiente logo após o crime. Então, é reprimir a prática daquela infração penal e também investigar de forma eficiente nos inquéritos policiais. A terceira diretriz aí está relacionada a medidas em relação ao processamento e julgamento. A palavra-chave é processos. Galera, aqui a gente está falando, galera, do decorrer das ações penais. Aqui a gente já está falando de uma parte judicial da persecução penal. Galera, a finalidade disso aqui é fazer com que os processos e julgamentos de crimes, principalmente daqueles do foco do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, se dê de uma forma mais eficiente, que o processo não seja tão moroso, que haja uma efetiva condenação, respeitando-se aí o nosso ordenamento jurídico. Beleza? Então, essa é uma diretriz do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A gente tem a quarta diretriz, que são as diretrizes e medidas de cumprimento da pena, que são medidas de prisão.
Palavra-chave é execução da pena. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária bate muito nessa tecla aqui, galera, com relação à progressão de regime, com relação à liberdade provisória. Tudo isso é tratado aí nessa diretriz que é relacionada a medidas de cumprimento de pena. Beleza? E a quinta diretriz, galera, são diretrizes e medidas em relação ao egresso. Olha a palavra-chave aqui, galera, reintegração. Como assim reintegração, professor? É fazer com que aquele preso retorne à sua vida em sociedade, retornando com a sua vida em sociedade, ele não vai delinquir. Ou seja, a gente está falando de ressocialização. Preso ressocializado é preso que não volta a cometer crime. Se o preso não volta a cometer crime, a gente vai ter melhorias no sistema de segurança pública brasileiro. Beleza? Galera, é importante falar que essas diretrizes, elas são chamadas aí no Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária de linhas mestra. São linhas mestra aí do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Galera, é importante mencionar aí que o Plano Nacional ele estabelece que as 5 linhas mestras, ou seja, as 5 diretrizes que a gente acabou de estudar, elas não são compartimentos estanques. Como assim, professor? Não são compartimentos estanques. Elas não são observadas isoladamente, galera. Não. Elas são observadas, são tratadas e são orientadas em conjunto, simultaneamente. Então, assim, há conexões entre si. Há conexões entre as diretrizes do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, desse modo, a leitura de uma parte, em alguns casos, é reforçada em outra, haja visto o caráter complexo e multifacetado do binômio criminal penitenciário. Beleza, galera? Então, você orientar aquelas 5 diretrizes com conexão é uma forma de você produzir melhor informações aí para o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Beleza, galera? Agora a gente vai observar como que o plano apresenta orientações e informações com relação a cada uma dessas diretrizes, para que você tenha uma ideia de como funciona esse Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Olha só, acompanha aqui comigo. Com relação à diretriz prevenção, que são as diretrizes e medidas anteriores ao crime, o Plano Nacional ele tem como proposta. A diretriz geral da política criminal tem como foco a criminalidade violenta, o tráfico ilícito de entorpecentes, o crime organizado e a corrupção. Galera, é importante mencionar que o tráfico ilícito de entorpecentes ele faz parte aí dos principais crimes que acontecem no nosso ordenamento jurídico. A grande maioria das pessoas presas, por exemplo, com relação às mulheres, no nosso ordenamento jurídico, estão relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, mediante a adoção de diretrizes, estratégias e ações com a finalidade de reduzir os índices de violência, ampliar a sensação de segurança. Lembra que eu falei para vocês disso aqui? A sociedade precisa disso, galera, de sensação de segurança. As pessoas precisam sair nas ruas e não ter o receio de serem assaltadas, de serem roubadas, de serem mortas. Diminuir a impunidade. Falei sobre isso com você, galera. A impunidade é um dos principais problemas que a gente tem com relação à segurança pública brasileira. E difundir a cultura da paz. Como assim a cultura da paz? A cultura da paz está relacionada com essa sensação de segurança. A cultura da paz é fazer com que a sociedade, de maneira geral, sinta-se em paz. Sinta-se que não se vive ali numa guerra civil, onde a violência apresenta índices alarmantes. Galera, com relação à diretriz repressão e investigação, que são as diretrizes e medidas logo após o crime e investigação eficiente nos inquéritos, o Plano Nacional ele conclui o seguinte: grande parte do insucesso da repressão aos crimes no Brasil. Galera, lembrando que a repressão é uma atividade que acontece após o crime. A prevenção é uma atividade que acontece antes da prática do crime.
Então, grande parte do insucesso da repressão aos crimes no Brasil decorre da baixa interação entre os órgãos que integram o tripé do sistema repressivo. Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, galera, para o plano, grande parte do insucesso decorre aí dessa baixa interação. Galera, entre esses três órgãos aí, a gente encontra em muitos casos aí, muito ciúminho, muita vaidade, e isso faz com que o sistema aí de persecução penal brasileiro não tenha grande sucesso no que tange à repressão de infrações penais. Beleza? Então, aumentar essa interação, aumentar a troca de informações e fazer um trabalho conjunto vai contribuir para o sucesso da repressão. Aí o Plano Nacional ele faz uma sugestão, que é a criação de um órgão nacional da Secretaria de Operações Integradas, que é o CEOP do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lembrando que esse órgão é nacional. Aí a gente vai ter congêneres, ou seja, vai ter órgãos similares nos estados e no Distrito Federal, destinada à coordenação do cumprimento dos mandados de prisão em aberto. Então, essa é uma sugestão do Plano Nacional referente a essa diretriz de medidas que devem ser adotadas após o crime e também relacionada a uma investigação eficiente nos inquéritos. Galera, tem muito mandado de prisão em aberto no Brasil? Sim. Tem muito mandado de prisão aberto no nosso ordenamento jurídico. Galera, e são muitos mandados de prisão. Mandado de prisão está relacionado a uma medida repressiva. É uma repressão de infração penal, porque o mandado de prisão ele é cumprido após a prática da infração penal. Então, é uma medida repressiva, sim. O Brasil tem muito mandado de prisão? Tem, principalmente pela ausência dessa coordenação aqui, ó. Pela ausência de um órgão para coordenar o cumprimento desses mandados de prisão. Beleza? Galera, com relação à diretriz processos, que são as diretrizes e medidas em relação ao processo e julgamento, o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária ele propõe a adoção de soluções negociadas, que são acordos de não persecução penal, ou seja, são acordos que visam evitar que o processo ocorra, e o acordo penal. Execução provisória da condenação criminal após julgamento em segunda instância. Informação importante, galera. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele é a favor do cumprimento da sentença de forma provisória após a segunda instância. Então, o Plano Nacional ele vai de encontro à previsão constitucional. A Constituição diz que somente após o trânsito em julgado, a gente tem diversos defensores aí a favor da condenação após a segunda instância. Beleza, galera? Efetividade do Tribunal do Júri, galera, é uma proposta do Plano Nacional para melhorias aí referentes ao processo. Então, o cumprimento imediato da pena imposta pelo júri popular. Então, o cara foi condenado pelo Tribunal do Júri, ele já inicia aí o cumprimento de sua pena. E expansão do processo eletrônico e de videoconferência, podendo a videoconferência ser adotada, a princípio, como regra, quando necessária a manifestação de pessoa presa. Beleza, galera? Então, tudo isso, pessoal, dessa parte final, expansão do processo eletrônico de videoconferência, com finalidade de dar celeridade ao processo criminal. Galera, a nossa justiça é morosa? Com certeza, a nossa justiça é morosa. Dar celeridade a esse procedimento vai contribuir para o nosso sistema de segurança pública. Com relação à diretriz execução, que são as diretrizes e medidas de cumprimento da pena, medidas e prisão, a gente tem as seguintes considerações do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O plano considera o fim do regime semiaberto. Para o plano, galera, só deveria existir 2 regimes: o aberto e o fechado.
somente esses dois regimes aí deveriam existir para o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, como etapa do sistema progressivo. Em princípio, os regimes seriam apenas dois, aberto e fechado, com suas nuances e microsistemas próprios, sendo o regime aberto a ser executado sob monitoramento eletrônico, com condições obrigatórias e facultativas a serem definidas pelo juízo da execução penal, em razão da natureza do delito e das demais condições previstas no artigo 59 do Código Penal. Beleza? Então, essa é uma consideração feita pelo Plano Nacional com relação a essa quarta diretriz. Com relação à quinta diretriz aí do Plano Nacional, olha o que há de sugestão aí pelo Plano Nacional. Com relação à diretriz reintegração, galera, que eu falei para você, é a reinserção do ex-infrator à vida em sociedade, é reinseri-lo, é reintegrá-lo, é ressocializá-lo. Então, são diretrizes e medidas em relação ao egresso. Sugere o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária incluir no Sistema Nacional de Informações Penitenciárias, o SISDEPEN, dados e informações sobre os egressos do sistema prisional, criar o Observatório do Egresso, com o objetivo de monitoramento de ações voltadas para a reintegração em cada órgão de execução penal, criar mecanismos de incentivo aos municípios para a estruturação de programas e projetos voltados para o egresso. Galera, tudo isso aqui tem uma finalidade, a ressocialização de presos. Galera, preso ressocializado é preso que não volta a delinquir. Se ele voltar a delinquir é porque ele não foi ressocializado. Aqui eu estou falando de presos efetivamente ressocializados. Esses não voltam a delinquir e isso melhora a segurança pública de maneira geral. Como a gente falou de egresso, é importante conhecer o conceito de egresso. Eu busquei lá na Lei de Execução Penal esse conceito. Considera-se egresso liberado definitivo, ou seja, galera, é aquele que já cumpriu toda a sua pena pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então, o cara cumpriu a pena dele todinha. Ele vai ser considerado egresso durante 1 ano a contar da saída da prisão. 1 ano a contar da saída do estabelecimento penal. E também é egresso liberado condicional. Liberado condicional é aquele que não cumpriu toda a sua pena, não cumpriu integralmente a sua pena. E ele vai ser considerado egresso durante o período de prova. O que seria esse período de prova? É aquele período onde ele tem que prestar aí, esclarecimentos à justiça criminal, onde ele tem que pagar aí alguns tributos. Tributos, nesse caso, eu falo, é onde ele tem que pagar aí algumas condutas, como, por exemplo, ir na vara de execução penal mensalmente assinar, e demonstrar e comprovar quais as atividades que ele está exercendo. Então, esse é o período de prova. Beleza? Galera, com isso, então, a gente encerra essa nossa aula de hoje. Vamos fazer algumas questões para que a gente possa aplicar o conhecimento que a gente adquiriu. Lembrando que essa é uma aula introdutória, galera, com a finalidade aí de introduzir a você o estudo do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vem comigo, galera. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem como foco a tríade criminalidade violenta, crimes sexuais e crime contra o patrimônio, a partir de 10 diretrizes. Galera, tá certo ou está errada essa primeira questão? Essa primeira questão está errada. A tríade aí, galera, de foco do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária é a criminalidade violenta. Esse é o primeiro foco. O segundo foco é a corrupção. E o terceiro foco é o crime organizado. Galera, os crimes sexuais e os crimes contra o patrimônio, eles podem ser inseridos na criminalidade violenta, como, por exemplo, estupro de vulnerável, uma extorsão mediante sequestro. Mas esses crimes, de maneira geral, eles não se encontram como foco aí do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E o número de diretrizes também está errado, galera.
Lembre-se que são 5 diretrizes do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Observe a resolução da questão 1. Número de diretrizes do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023. 5. Tríade, foco do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, criminalidade violenta, corrupção e crime organizado. Primeira questão, o item está errado. Galera, segunda questão. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária é editado pela Presidência da República. Galera, segunda questão, certo ou errado? O item está errado. Galera, quem edita o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É um órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, viu, galera? E penitenciária. Beleza? É ele quem edita o Plano Nacional, não é a Presidência da República. Observe a resolução da questão 2. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária é editado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um dos órgãos da execução penal, segundo a lei de execução penal. Beleza, galera? Então, segunda questão, o item está errado. Vamos lá para a terceira questão. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023 conta somente com 3 diretrizes, sendo elas diretrizes e medidas anteriores ao crime, diretrizes e medidas em relação ao processamento e julgamento e diretrizes e medidas em relação ao egresso. Galera, terceira questão, certa ou errada? Terceira questão está errada nesse somente aqui, galera. Gabarito errado. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária conta com 5 diretrizes, que você vai ver na resolução da questão 3. Então, são diretrizes do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária para o quadriênio 2020-2023, diretrizes e medidas anteriores ao crime. Finalidade aqui é a prevenção. A gente tem diretrizes e medidas logo após o crime e investigação eficiente nos inquéritos. A gente tem aqui como ideia a repressão e a investigação. A gente tem diretrizes e medidas em relação ao processamento e julgamento. Galera, aqui a gente está falando do processo penal, por tentar promover melhorias no processo penal. A gente tem diretrizes e medidas de cumprimento da pena, que são as medidas e prisão. Aqui é a ideia que é a execução penal, a execução da pena. E temos as diretrizes e medidas em relação ao egresso. A gente tem como palavra-chave, como ideia central, a reintegração dos egressos à vida em sociedade. Então, galera, a questão apontou apenas 3 diretrizes, ficaram faltando 2, essas que estão destacadas aí na sua tela. As diretrizes e medidas logo após o crime, em investigação eficiente nos inquéritos, as diretrizes e medidas de cumprimento da pena, que são as medidas e prisão. Então, são 5 diretrizes e não apenas 3. Beleza, galera? Segue na tela o gabarito das questões que a gente fez na aula de hoje. Os 3 itens estão, errado. Gostaria de agradecer imensamente por a gente estar aqui estudando junto. Meu muitíssimo obrigado. E de verdade, galera, eu espero que você seja um dos aprovados no DEPEN. Beleza, galera? Então, contem comigo na sua aprovação e na sua preparação para o concurso do DEPEN. Tamo junto. Mais uma vez, não deixe esse adiamento atrapalhar os seus sonhos, afastar você dos seus sonhos. Forte abraço, a gente se vê aí na nossa próxima aula. Tamo junto!